Iceberg de jogos de terror. Ô, parece interessante esse vídeo. Dá pra ver, hein? Dá pra ver, hein? Parece legal. Iceberg de jogos de terror, algo que me interessa. Seguinte. Fazer um minigame aqui, hein? Fazer um minigame. Cada jogo que você conhecer já, ou já ter jogado... Ó, vamos lá, hein? Vou abrir um TXT aqui. Fazer minha lista, minha pontuação. VCS são lindos. Conhecia um ponto. Jogou 5 Será pontos. que rola Omori hoje? É isso. As regras são extremamente complexas. Não, pô. Oi, chat. Toma cuidado, fica esperto. 5 será que não é demais? 3, vai. 3. 5 é muito, senão vai ficar muito discrepante. Zerou? Ah, pô, mas zerar não necessariamente é uma coisa... Pô, se o jogo for uma bosta... Você ter jogado a parada já e não ter zerado não significa nada, né? Tá bom, vai. Você zerar o jogo é igual a 5 pontos. Pronto. Vamos nessa. Vou tirar o TTS porque a gente vai entrar em vídeo agora. Senão vai interromper o vídeo. O Iceberg de jogos de terror com um joguinho adicional nosso. Que é, se conhecia, ganha 1 ponto. Se jogou, ganha 3 pontos. Se zerou, ganha 5. Pra cada um dos jogos. Vamos lá. Opa, tudo belezura? Esse cara é meio Goulart-like, né? Fala, Renabo, e você está no QDD. Go-like. Que saudade que eu tava de fazer essa intro, hein? Bom, estamos com mais um vídeo e dessa vez um dos icebergs mais trabalhosos que já fiz. Iceberg é mó gostosinho, é uma ideia de vídeo muito interessante, né? Deixa sempre ser curioso, que vai ficando cada vez mais obscuro as coisas, é legal. Para explicar melhor o vídeo, você sabe o que é um iceberg? Consiste em uma imagem que dita várias curiosidades. No caso de hoje, serão jogos, que são classificados pelo seu conhecimento alheio. Por exemplo, um jogo que todo mundo conhece vai acabar ficando na primeira categoria, que seria a mais rasa. Ele vai seguindo esse esquema de profundidade até chegarmos na última, denominada Limbo, onde terá os jogos mais obscuros. Com isso dito, o iceberg de hoje é focado nos jogos... Eu tentei não prestar atenção nas imagens para não tomar spoiler. Terror em geral, e vai funcionar da seguinte forma. Eu estarei fazendo mini análises dos jogos. Algo mais superficial só pra comentar mesmo. Você pode usar esse vídeo como se fosse uma espécie de vitrine de jogos, onde você pode conhecer diversos jogos diferentes e ouvir falar um pouco dos que você já conhece. Eu queria aproveitar o momento pra deixar 2 avisos rapidinho. O primeiro é que esse é o maior vídeo que eu já fiz na minha vida inteira, então talvez ele não tenha ficado perfeito e tal, mas eu vou tentar meu melhor pra ir sempre melhorando. O segundo aviso é que é impossível colocar todos os jogos de terror que existem, e por isso eu peguei só alguns. Tá, vamos parar de enrolar, vai? Vamos logo. As nuvens. Mas é óbvio Resident Evil 1 que teremos que começar com a saga de jogos survival horror mais conhecida de todas. O primeiro jogo lançado em 1995 revolucionou o conceito de survival horror, que antes era assim. Infelizmente, o rumo que a série levou acabou gerando muita polêmica. E a cada lançamento, o foco em algo mais hollywoodiano foi surgindo, com criaturas cada vez menos aterrorizantes e mais focadas em ser atraentes. Em minha humilde opinião, Outbreak, File 1 ou File 2 são os mais aterrorizantes ou agonizantes de todos. Bom, pra quem não conhece, consiste em acompanhar a história de vários sobreviventes, figurantes mesmo. Mas ele tá falando da franquia inteira? Antes dela ser porque esses 3 que você falou eu não joguei. Explodido. Eu joguei só os da linha principal. Obviamente. Capcom, por favor, faça pelo menos um remaster desse jogo. Não precisa ser remake, só deixa eu jogar em uma plataforma que não seja Play 2. Mais 5 pra cada Resident Evil é sacanagem. Não, é 5 no geral, pronto. Silent Hill, zerei. Essa é definitivamente uma das minhas sagas de terror favoritas. Joguei 1 e o 2, mas só conta 1, né? Então joguei... Todos os seus jogos, na verdade, a maioria, contam uma história sobre uma pacata cidade chamada Silent Hill. Uma cidadezinha com muita névoa e muita criatura bizarra por aí. Esse conceito da cidade é muito bem explorado. Tem que jogar o 3 ainda. É basicamente a protagonista da série toda, sempre trazendo mistérios e teorias sobre sua real existência e até mesmo sobre sua real intenção. Seria ela real ou apenas um lugar de... Mano, eu vou fazer o seguinte, pra ficar mais fácil, eu vou colocar na tela, porque tem gente que não tá entendendo e chegou depois, né? Confrontar seus pecados? De qualquer forma, eu já fiz o iceberg focado em Silent Hill, então deixarei um card aparecendo caso queira conferir. Legal. Um dos... Nossa! Não, o mais famoso... Simplesmente um dos melhores indies de todos os tempos. 15.
jogo de plataforma com elementos de horror dos últimos tempos. Little Nightmares conta com uma jogabilidade bem simples, porém interessante, além de ter um dos designs de monstros mais fodas que já vi. Eles misturam bem um cartoon com algo bizarro. Mano, a ambientação desse jogo, o universo desse jogo, esse jogo é uma obra de arte. Escroto, parece bem aquelas animações que se encontra no YouTube, só que a versão game. Por mais que eu não seja fã desse estilo de gameplay, eu ainda pretendo jogá-lo para me maravilhar nesse navio. Infelizmente, ou felizmente, o segundo jogo prometeu ser o último da série, ou pelo menos o último em que o criador vai participar. Isso se algo não falar mais alto, obviamente, acontece. Esse é um marco no mundo do horror. Mesmo sendo de 2013, quando se pensa em um jogo em primeiro... Pera, eu nem vi o que eu tava focando em fazer uma parada aqui. Pelo menos o último. Eu vou colocar os meus pontos na tela, acho que é mais divertido. Tô com 15 até agora, 15. Que o criador vai participar. Isso se algo não falar mais alto, obviamente, acontece. Esse é um marco no mundo do horror. Mesmo sendo de 2013, quando se pensa em um jogo em primeira pessoa bem feito e que garante sustos e cenas tensas... Chat, para de... vamos, peraí, é que o chat tá morto agora, porque é só spam de número, né? Vamos... Anota em outro lugar e depois você manda no final quantos pontos você fez. Senão o chat vai ser só número pro resto do vídeo. A gente tem 40, tem muito tempo de vídeo ainda. Uma das primeiras respostas é Outlast. A história se inicia com um homem indo investigar rumores de um hospital psiquiátrico, que supostamente fazia experimentos desumanos com seus pacientes. E não é que as informações estavam certas, a gente consegue ver a mente do protagonista cada vez mais se degradando conforme fugimos de loucos que foram usados de cobaias. Tudo isso com uma ótima mecânica de lanterna, que é usada por meio da câmera que o jornalista usa. Outlast recebeu uma sequência que não teve tanto impacto quanto seu primeiro jogo, mas continua também sendo uma boa experiência. O 2 não é tão bom quanto o primeiro, mas é bom. Cartas. Joguei, mas não zerei. 18. Sobreviva ao homem da creepypasta em vários lugares, como 18 floresta e hospício. O The Arrival é o mais decente, mas nada além disso. DBD é um Não jogo tem como zerar, né? Então, no máximo todo mundo só jogou. Não existe zerar DBD. Pessoas se reúnem pra... Pô, mas eu tenho... Quantas horas de DBD? ...230 horas dá pra dizer, né? Dá pra dizer já um 5. 230 horas dá pra dizer que tem um 5 pontinho aqui. Dá 5 pontinhos aqui pra mim. 230 horas é sacanagem. Vale, me dá. Porque aí quem tem acima de 100 horas... Ó, quem tem acima de 100 horas já pega 5 pontos, hein? A partir de 100 horas de gameplay você já pega 5 pontinhos. Fechou. 28. Para fazer objetivos. Enquanto 4 deles têm que consertar geradores como sobreviventes, o último controla um assassino que precisa matar os outros. Eu já tentei gostar do game, mas infelizmente ele não foi pra mim. Possui mecânicas interessantes e complexas, com uma o cara grande jogou 40 horas e falou que não gostou. Pô, 40 horas é muito tempo, mano. Ação e variação de perks. Mas ele teria ficado só com 5 pontos, quer dizer, 3 pontos. Diferentes, para fazer a melhor build que combinará com seu estilo de gameplay. E a melhor parte são os personagens, figuras de filmes e jogos de terror famosos que adicionam aquele fanservice gostoso para todos. Tem até capoeiro assassino lá. Eu acho que essa seria a franquia de jogos indies com mais lançamentos de todas. Em 7 anos, foram lançados mais de 10 jogos relacionados à franquia, todos com uma equipe minúscula. O motivo do sucesso do game seria pela sua gameplay simples, mas funcional, pelos personagens furries e principalmente por conta de sua história, contada através de segredos e easter eggs, expondo o assassinato de 5 crianças feitas por um homem. A partir daí, é só uma teoria dos jogos. Foi tosco, eu sei. Por mais que eu tenha jogado um capítulo do game na época em que lançou, bom jogo. Baseia nas famosas creepypastas de Suicide Mouse, que eram a moda dos pré-adolescentes. Possui gráficos puxados para o cartoon e personagens interessantes. Como eu joguei muito... É baseado em Suicide Mouse? Achei que era só baseado em cartoons antigos. Deixei ele aqui só pra marcar presença mesmo.
Until Dawn foi um dos zica. títulos da Sony com mais potencial durante a era do Play 4, 43. contando uma história até que genérica, com adolescentes indo curtirem Pô, genérica é sacanagem. Não, falar que Until Dawn tem uma história genérica é desmerecer de um nível, é bem estruturada pra caralho. Lugar afastado da sociedade. Porém, Ele brinca com o gênero de slasher, porra. É bom pra cacete. com um diferencial, a opção de escolhas. Que Pô, mano, quem fala que a história de Until Dawn é genérica é porque não jogou Until Dawn até o final, mano. inclusive altera a quantidade de pessoas que viveriam até o fim. Honestamente, eu achei uma história bem simples, mesmo com essa possibilidade de rotas alternativas. Porém, não se confundam, mesmo sendo simples, é muito boa e tem vários plots interessantes. Phasmophobia é mais um jogo de terror multiplayer. Tá, esse aí não tem, está mano, Phasmophobia não tem como zerar. Só se você tiver mais de 100 horas, então. Phasmophobia, se tiver mais de 100 horas, você ganha uns 5 pontos. Eu joguei só, então vou botar 40. Quantas horas eu tenho de Phasmophobia, inclusive? 18. Joguei. bem popular atualmente. Diferente de DBD, nesse todos os players se ajudam com um único objetivo: desvendar que tipo de criatura está assombrando um local. Seja ele uma casa, até mesmo um hospício abandonado. Calvarão, meu mano Hellsign. Calvarão, meu mano Hellsign. O legal dele é a utilização de diversos itens, como Voice Box, MF ou câmeras de vídeos, com mecânicas interessantes. O grande defeito é a sua velocidade, que puta que pariu. Como esses personagens são lesmas. Mas de qualquer forma, ele tem vários erros, mas está em Early Access, né? Acesso antecipado para quem não conhece. Então muitas novidades e inovações ainda estão por vir. Eu espero. Baseado zerei. nos filmes do Alien, porém se passando 15 anos 51. após o filme original, acompanhamos a história de Amanda Ripley, filha da prota dos filmes, que anda investigando um pouco sobre o desaparecimento de sua mãe. O game possui diversas mecânicas Claro que zerei, interessantes caralho! E a inteligência Zerei no ano que saiu a porra do jogo. Mostra, pô, eu mostro. Sem problema nenhum, cadê? Seis horas de jogo. Cadê? Tem achievement de zerar? O jogo tem mais de 20 horas, então eu não zerei não, tô maluco. Então eu não zerei Alien Isolation? Tinha certeza que eu tinha zerado. Por que eu parei de jogar? Ó, a última vez que eu joguei foi em 2015. O jogo tem 20 horas, na moral? Por que eu zerei na minha cabeça? Não tem um final que você chega num painel de controle? Não? Nossa, eu tô maluco então. Então eu não zerei. artificial do principal antagonista foi muito elogiada em seu lançamento. Vale ressaltar que os gráficos do jogo... Tá, eu somei os pontos daqui já ou não? Eu somei? Não, né? Então... Ou não, eu não sei se somei. Somei? Tá, então deixa eu tirar 2. São lindos e possuem uma atmosfera confortável e tenebrosa quando é necessária. Todos que jogaram aguardam ansiosamente uma sequência do jogo, mesmo eu achando que ela nunca irá existir. Ok, Fear é uma vamos lá. série de jogos que na real faz Conheço. falta no mercado atual, por misturar muito bem tiroteio e terror. Consiste em operações Conheço, mas não militares joguei. secretas, com uma equipe chamada Fear, que tem o objetivo de lidar com ameaças paranormais. Você provavelmente já deve ter visto em algum lugar essa menininha do capiroto que é a principal antagonista dos jogos. Foram lançados 3 jogos da série principal, mas pelo que eu vi na época, o terceiro é bem fraquinho. Só para lembrar que esse foi o jogo em que Rato Borrachudo ficou conhecido com a série Fala do Protagonista. Tô entrando nessa porra aí, hein? Olha o Lembra rato disso? borrachudo, pega ele! Pega esse filho da puta! Literalmente o primeiro gameplay comentado da humanidade. Porno! Um grupo de 4 Joguei já? Esse é o que a cara fica te seguindo, né? Joguei? Jogamos em live ou não? Jogamos, né? Joguei, zerei, tá, é isso. Eu tenho, mano, você tem que me ajudar. Eu joguei esse aqui, 55. estudantes vão em uma mansão abandonada por causa de Mas eu joguei a rumores de versão demônio nova, não vivendo esse. por lá. O jogo é bem mais ou menos, mas estourou na época pelo design de Ah, monstro diferente tá, e é. a música assustadora que toca junto com a criatura. Os personagens em si Eu não sei se são eu bem zerei, sem eu graça. não lembro se eu zerei. Eu joguei, mas eu não sei se eu zerei. Zerou definitivamente? Sim, e não existe nenhuma emoção por lá. Na minha opinião, a parte mais positiva dele seria suas fangames, que sempre tinham uma qualidade superior ao do original.
2 sequências foram lançadas para mobile, mas Nossa, que infelizmente desastre. se passam em universos paralelos, é só em japonês e é infestada de propagandas. É um puta potencial desperdiçado. Amnésia... Define- Nossa, pera, como assim? Isso, Amnésia devia estar nas nuvens. Amnésia é um dos jogos mais famosos que tem de terror, mas tudo bem. Quem sou eu pra dizer, né? Zerei. Efetivamente- Não zerei. Tem que zerar, inclusive. Uma Só pérola joguei, do só. mundo do horror. 58. A trilogia Amnésia se inicia com o mesmo conceito. Um personagem que perdeu a memória e anda à procura de desvendar o que está acontecendo, enquanto monstros o perseguem. O primeiro jogo ficou extremamente popular por conta de seus custom maps, que contavam histórias Quem é esse próprias e arrombado, tinham Ata? até mecânicas extras. O segundo, por sua vez, conhecido por ser ruim. E o terceiro que parece alcançar as expectativas. O pai do Zica, gênero jogamos em survival. live, pô. Eu sei que vendo dessa maneira parece um jogo bem tosquinho, mas Jogamos vamos em live. lembrar que foi lançado em 1992 63. e Resident Evil só é o que é graças a ele. Se passando inteiramente dentro de uma mansão assombrada, acompanhava um detetive chamado Edward Campbell. A gente Eu não acho jogou o original, mas a gente jogou o do Play 1, Play 2. que o maior problema da saga é que o primeiro foi tão bom, mas tão bom e trouxe tantas inovações que todos os outros acabaram sendo inferiores a ele. O Não quê? estou dizendo que eles são tá. ruins. Você tá maluco, Alone? Não, você tá dizendo que o meu mano Alone in the Dark que a gente jogou dos cristais. Esse jogo é bom pra caralho. Eles são ruins. Como é que tinha a mina Carnaby? Nossa, a dublagem! Mano, a dublagem desse jogo é lendária. Puta que pariu. Mas é um pouco estranho ver um Lembra jogo dela? Lembra dela? Ah, eu sei que vocês lembram, né, seus filha da puta! influenciou tanto Resident Evil depois ser influenciado pelo Resident Evil. O jogo deu uma grande pausa em 2008 e, honestamente, seria melhor se estivesse parado por lá mesmo. Porém, em 2015, saiu uma nova entrada na franquia de um jogo de sobrevivência em ondas multiplayer genérico e o pior, mal feito, todo desbalanceado e Nossa, esse jogo cagado. parece horrível Acabou mesmo. sendo abandonado no mesmo ano, cheio de bugs e problemas. Não joguei. Terror no espaço nunca foi... Mas ainda quero... Mano, tá aí outro que eu tenho Dead Space na Steam? Tenho. Eu nunca joguei. Mano, olha isso. Eu comprei em 2013 e eu nunca instalei. Mano, eu comprei essa porra quase 10 anos atrás. Que maluco pensar nisso. Quase 10 anos já que eu tenho essa merda. Eu nunca baixei. tão bem explorado como em Dead Space. A saga consiste em sobreviver em locais apertados, desesperadores e, mesmo sendo futurista, extremamente sujos, nojentos, com inimigos macabros e um sistema de combate muito satisfatório. Dependendo Maratona de terror espacial, depois da E3, que não era E3, né? Que só tinha isso. de onde o tiro acertado pode decepar partes do alienígena. Tudo isso graças às armas chamadas de Plasma Cutter, que atiram feixes de luz. E eu devo falar que atirar feixe de luz é legal Eu adicionei um ponto do Dead Space ou não? por si só. O combate ainda possui upgrade de vida, armadura, conhecer? força e até mesmo de arma, que dão aquela Vou usar. progressão bacana, estilo Resident Evil 4. Dead Space conquistou todos com seus 2 primeiros jogos. O terceiro Fechei é um sobre stack. co-op, mas não foi Gamers, muito bem entenderam a falado referência, pelos fãs. gamer? Infelizmente a série está presa nas mãos sujas da EA, e uma sequência é bem difícil. Caso tenha alguma, que tal você comprar essa humilde armadura por apenas R$150? Eu acho Joguei que e não Halo zerei. Enfim, foi uma das últimas. Cheguei bem perto de zerar, hein? Mas parei antes. Queria zerar a... Tava chato jogar em live. Joguei, mas não zerei. Mas é muito bom. É bom pra caralho esse jogo. Tentativas de fazer um jogo de terror / survival horror em terceira pessoa com visão dos ombros, visto que tanto Resident quanto Silent Hill foram ao rumo do first person. Quase zerou E4. Contando a história Mano, de faltava o quê? Algumas horas só pra eu zerar, né? Umas horinhas de jogo. Nem sei porque eu parei. Bastion, É porque o chat era muito chato quando eu tava jogando. o clichê detetive com passado conturbado que adora fumar e beber, a história sai de um simples caso policial sobre uma chacina em um hospício para uma batalha psicológica, onde nada é o que parece. Tudo isso com vários vilões marcantes ao longo de seus 2 jogos, e a maior mistura possível entre Resident Evil e Silent Hill. E eu tava numa época que eu tava muito cansado, né? Foi logo antes de eu parar de fazer live que eu parei de jogar The Within. Que eu tava, mano, exausto com tanta coisa ao mesmo tempo. Com um toque de originalidade inclusa. The Evil Within virou meu jogo de terror com um alto orçamento favorito dos últimos tempos. Uma brecha para o terceiro game acontece, espero que saia algum dia. Com certeza o meu favorito da Frictional Games. Soma se passa quase... Mano, o foda... aí vocês têm um bom ponto, né?
Soma, eu assisti o gameplay completo. Então, tipo, tecnicamente eu não joguei, vou dizer que eu conheço. Vou me dar um ponto. É um ponto. Inteiramente em uma instalação de pesquisa subaquática. O protagonista vai fazer uma terapia com um medicamento chamado Fluid Tracer. Após ingerido, o homem acorda do nada nesses laboratórios há 100 anos no futuro. E ao invés de ver cientistas trabalhando, o lugar aparentemente foi atacado por alguém. Ou por alguma coisa. Com a memória fraca, o objetivo de Simon Geralt é descobrir seu passado e seu possível futuro. O enredo desse jogo é incrível, sem meme, é plot atrás de plot, junto com uma atmosfera que passa a sensação de o cara não vai conseguir sair dessa de boas não. Muitos não sabem, mas o jogo possui uma continuação chamada Subtraia. É uma piada, viu? Valeu. Zeramos. Uma novel de romance que conta a feliz história de um clube de literatura japonês. Bem, eu acho que é isso, pelo menos. Esse foi um dos jogos Joguei, que ficou mas não zerei. popularzinho há um tempo atrás, mas nunca dei bola. Basicamente, seu objetivo é entrar em um castelo e ir de sala em sala Quer dizer, nem sei se tem como zerar esse jogo, né? É, tipo, você tem que chegar na sala 1000, mas eu não sei se o jogo reseta, uma coisa assim, né? de número Agora, é que ele foi sendo lançado, tinha uma época que né, ele foi lançado em partes e aí depois completou. 1000. Por mais que seja algo simples, quanto mais você anda pelos labirintos Eu lembro que eu gostava de ver os vídeos do Phelps. Lembra disso? Engraçado esse vídeo. da mansão, mais e mais inimigos com mecânicas interessantes aparecem para te matar. Cada um possui uma pequena lore, o que deixa as coisas ainda mais interessantes. E como o nome diz, é um jogo de susto. Mas é um baita de um jogo de susto. Existe uma trama por trás da Spook, mas eu deixaria o resto com vocês. Zeramos. Ah, então está à procura Tem que jogar mais, inclusive. Zeramos, tô com 81. de templos japoneses, menininhas encapetadas, mãos saindo de todos os lugares e rituais de sacrifício? Bom, a saga de jogos Fatal Frame é o lugar perfeito para você. Com os jogos não tendo uma ligação direta entre eles, basicamente você anda por lugares assustadores com uma câmera mata-fantasma. Sim, é isso que você escutou. Ele é um jogo com combates, onde sua melhor amiga... Mano, Fatal Frame era um jogo genuinamente assustador, assim. Eu lembro que quando eu era criança, era o jogo de terror que eu mais tinha medo de todos. câmera antiga chamada câmera Eu não tinha obscura. coragem nem de ver nada do jogo. Eu não tinha coragem de procurar vídeo, não tinha coragem de fazer nada desse jogo. Eu não sei porquê, eu morri de medo desse jogo. E para aumentar ainda mais os elementos de survival horror, existem filmes diferentes que a câmera suporta. tive coragem de jogar mais quando eu fiquei fortes, adulto. porém escassos, e o padrão sendo infinito. Anunciaram nessa E3 um port do jogo de Wii U para o Switch. Eu espero que venha ainda bem. Cara, que Conheço. jogo. Já tem iceberg no canal, mas resumidamente é um jogo estilo RPG Maker, muito bem feito e construído, contando dois núcleos, um mundo dos sonhos perfeito e o mundo real. O Enquanto jogo não é tipo um Undertale da vida? Por que tá num bagulho de terror? no sonho acompanhamos Omori em aventuras incríveis e divertidas, na vida real, um garoto chamado Sunny que passa por diversos problemas e traumas. Pretendo fazer um vídeo dele ainda, então não entrarei em detalhes. Ok, vamos lá. Puppet Combo não é um jogo, mas sim Zeramos. uma empresa indie focada em lançar jogos com temática da Mano, era acho que eu já do joguei todos os jogos do Puppet Combo, na real. PlayStation 1. A maioria dos seus jogos são meio memes, sabe? Não sei explicar. São meio toscos mesmo. Esse é Porém, terrível. dá pra passar pano, uma vez que a equipe é formada por apenas uma pessoa. E também existem outros jogos maravilhosos, como por exemplo o temido Stay Out of the House, que é o meu favorito. O interessante é que o primeiro vídeo de 2021 do canal foi sobre a Puppet Combo. Deixarei no comentário fixado. Honestamente, eu nunca consegui falar o nome Pô, desse jogo. Esse jogo a gente viu a gente viu em algum vídeo, né? Eu acho que a gente viu no Gamera. Que é o dos manequins virando. Então, tecnicamente, eu conheço. Não vai ser hoje que eu conseguirei. Condemned é um jogo da era do 360 que graficamente não envelheceu muito bem. Os modelos parecem massinha de modelar, mas tirando esse detalhe, conta a história de um detetive Pô, especialista. quanto mais velho eu fico, menos eu me importo com... Tipo, eu geralmente, hoje em dia, eu não consigo me importar com os gráficos de jogo. Se ele tem uma ambientação... ok. Tipo, esse jogo, por exemplo, eu acho ele ok, acho ele bonitinho. Não consigo me importar com o fato do modelo não ser uma grande... tipo... Pra mim parece mais... Quanto mais o tempo passa, mais cada era de tecnologia parece mais uma estética do que uma
limitação, tá ligado? Porque do jeito que a gente tá agora, as coisas estão atingindo um nível de realismo tão alto que as coisas nem evoluem mais direito. Então a gente não tem mais aquela parada de tipo, nossa, olha só quão realista é esse rosto. É só tipo, não, que jogo muito realista. Mas esse jogo também é muito bonito e ele não tem nada realista, a ambientação importa. Quanto mais tempo passa, mais eu cago pra o quão realista o jogo é. Realizado em encontrar serial killers. Esse jogo é muito bom Esse jogo, mano, deu vontade de jogar ele em live, só que ele parece ser bem repetitivinho. em Né? te manter tenso. Sério, depois de você jogar, vai ser difícil não ter medo de manequins pro resto da sua vida. Zeramos. Jogo de RPG Maker que não possui bem uma história. São mais conceitos de terror misturado. Eu vou exemplificar para vocês terem uma noção. Existe um castelo, castelo assombrado. Bruxa vive lá, bruxa é mal. Protagonista vai lá, morra, 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 e morra mais um pouco. A grande trama de sua história é Eu lembro que eu contada zerei muito ele. bem através de um mangá, que eu vou ver se eu consigo um link no comentário fixado, então dê uma olhada aí caso esteja curioso. Simon é do está Gmod, andando na né? rua, até que um É. Terrorzinho do Gmod. Joguei, mas não zerei. carro vai em sua direção. Acordando em um beco, tem o objetivo de Não voltar sei se é do Gmod, mas eu sei que é da Cersei. para casa o mais rápido possível, mas no caminho encontra criaturas horrendas. Esse conceito é simples, mas não se engane. O mod de Half-Life 1 tem uma das histórias mais interessantes e Half-Life. apreensivas que já Mod vi. Half-Life. Por mais que eu queira falar bastante sobre, é um dos mais acessíveis dessa lista, sendo leve, gratuito e tendo na Steam. Adicionando essa experiência legal, ele também possui modo co-op canônico de 4 players que é incrível também. Pra não falar que ele é perfeito, Não zerei, não alguns zerei. bugs podem encher o saco e a dificuldade do jogo é injusta em algumas partes. Mano, é que na real esse aqui você joga com os amigos, você fica rachando o bico, você fica zoando pra lá e pra cá, e vocês não passam de 3 fases porque é difícil pra caralho. E aí uma hora vocês só não aguentam mais e vocês vão fazer outra coisa. Um jogo Cat Lady, que capta joguei, mas não zerei. todos os principais pensamentos ruins que você pode pensar em só um lugar. Depressão, suicídio, assassinato, câncer, tudo isso com uma pequena pitada de humor. Só de olhar pra ele já dá pra ver que sua história é tensa. Esse é o tipo de game que é melhor jogar sem saber nada. O primeiro jogo feito Penumbra pela é o da rapaziada do Amnésia, né? Conheço, mas não joguei. Frictional, que eu falei um pouco sobre em Amnésia. A história segue Philip, um físico de 30 anos que após receber uma carta de seu já falecido pai, vai à Groenlândia à busca do mesmo, mas por conta do frio, buscou um refúgio em uma mineradora. Spoiler! Foi uma escolha ruim. A história é extremamente filosófica e com os finais que farão você ficar olhando para a tela do PC por uns 5 minutos, refletindo sobre o que acabou de acontecer. Vale lembrar que Penumbra possui 2 jogos e uma expansão para o segundo e tem final fechadinho. Não tem exceção, quem joga, gosta. Atualmente, Yumi Nikki anda bem conhecido por conta do Golart. A história dele é bem simples, não é conheço. contada por textos, apenas conceitos. Uma menina em Yokikomori, que pra quem não sabe, são essas pessoas que ficam isoladas dentro do próprio quarto, ficando até meses sem querer sair, tem sonhos estranhos relacionados à sua vida. Como esse contexto indica, no jogo dela Eu joguei? Porra, então o nome é familiar, pô. Mas eu achei que era de um anime. Não tem um anime com esse nome? Yumineko. Não, pô. Você jogou um remake ruim que é 3D? Então, conta então? Eu boto 3 pontos? Pode ser. Será que ele deve falar do remake, né? Acho que ele vai mostrar. Aí eu vou temos ver. que ficar andando em vários sonhos bizarros para tentar descobrir o que a protagonista tem passado em sua vida. Eu adoro a proposta dele, ele é esquisitão Esse é Ultra e Earthbound. enigmático, bem único mesmo. O que Nossa, eu acho isso aqui é muito... Eu Isso adoro. aqui é extremamente maluco do Undertale, né? a proposta dele, ele é esquisitão e enigmático, bem único mesmo. O que eu acho mais engraçado é que não apenas o game é assim, mas seu criador também, uma vez que sumiu da internet. Pelo sucesso de Yumi Nikki, eu tenho que parabenizar o criador por não querer a fama. Ele não falou. Original Deixa eu ver, mano. Yumi Nikki.
Nossa! Meu Deus, esse jogo! Meu Deus, eu não lembrava da existência. Esse jogo é uma bosta, velho. Puta que pariu, pode crer. Nossa, pode crer, velho. Eu joguei essa merda, eu joguei. Mano, aqui, ó, a imagem que matou pra mim é essa daqui, ó. Lembra de... Puta que pariu. Esse jogo é muito ruim. Não, tá, eu joguei. Infelizmente, não cheguei a zerar. Originalmente lançado em 1996 com a engine do RPG Maker, logo foi um sucesso por sua longa Crossfire eu conheço, mas não joguei. que o diferenciava de outros jogos de terror da época. O mais conhecido da saga definitivamente é o Blood Coverage, e conta a história de vários estudantes que após realizar um ritual da amizade, acabam sendo teleportados a uma versão destruída de sua escola. Nessa realidade alternativa terão que achar maneiras de escapar do lugar, ao mesmo tempo que espíritos malignos os perseguem. A série não se prende apenas a esse remake, animes, mangás e sequências também foram feitas, e adivinhem, uma pior que a outra. Sendo que a intitulada Blood Drive finaliza a série, e Corpse Party 2 não tendo final e sendo considerado não canônico por muitos. O meio. Chilla's Art, brinca, joguei todos. 109. Obrigado pelos subgifts, Lee Wives. Empresa indie muito confundida com a Puppet Combo por conta de seus jogos com estilo semelhante. O jogo mais conhecido deles é Akamanto, aquele que se passa numa Esse é escola, muito que tem ruim, puta que pariu. É esse que é ruim, né? Não, esse até que é ok, esse não é ruim não. Ou é ruim? Esse é ruim? a loira do banheiro japonês Esse é o da... atrás de você. Akamanto é o do papel higiênico, né? É a do monstro do papel higiênico. Porém, possui inúmeros Pô, o melhor deles é disparado da cafeteria lá. Eu acho. outros títulos baseados em algum tipo de Acho que não tinha saído quando esse vídeo saiu ainda. lenda ou folclore japonês. Honestamente, 96% de seus jogos têm uma qualidade duvidosa e finais sem graça. São aquele tipo de zerou, bota um texto explicando o que aconteceu, mas seus jumpscares e ambientação, principalmente de Yuki-onna, são excelentes. Esse game, inclusive, sendo o meu favorito da empresa. Rule of Roses é um RPG Maker? Esse jogo me assombrou muito. Se passando em 1930, na Inglaterra, com uma garota Pera, esse é o que a mina tem um cachorro? chamada Jennifer, vai para um orfanato para reviver as memórias de infância, mas quando chega lá percebe que o local está não apenas abandonado, como também sendo governado por um grupo de garotinhas em um sistema de hierarquia aristocrata. Jennifer acaba sendo capturada e forçada a participar desse joguinho doentio de governo sem adultos, e precisa achar alguma maneira de descobrir os segredos Não, acho do que lugar, junto com a sua fuga. Sério, se eu fosse descrever esse jogo em uma palavra... Pô, da hora, parece legal. Deu vontade de jogar. É o do cachorro, sim? Então eu conhecia. O nome é familiar. Eu lembro que tem um jogo de uma mina com cachorro de terror que eu queria jogar, mas eu nunca joguei. O do cachorro é Haunting Ground? É verdade. É outra coisa. É que a protagonista também é loira. Tá, então eu vou dizer que eu não conhecia. Vou marcar como eu não conhecia mesmo. Eu acho que seria Apesar de já ter ouvido esse nome em algum lugar. desconfortável. A estética voltada para o horror psicológico com inspirações dos contos dos irmãos Grimm deixam Rule of Roses como um dos jogos mais perturbadores de PlayStation 2. Um jogo japonês em terceira pessoa de point and click, que junto com Alone in the Dark ajudou a moldar o que seria uma boa experiência de terror dos Clock consoles. Tower. Contando a história de 3 órfãos que vão conhecer seu novo pai em uma mansão afastada da cidade, lá dentro uma criança de pele cinzenta e uma tesoura de jardineiro gigante persegue as protagonistas. Diferente do Alone in the Dark, esse point and click não possui combate, tendo mecânicas de se esconder dos inimigos, ainda possuindo também uma barra de medo e itens com spawn aleatório. Clock Tower é uma saga com 4 entradas, que contou com livros e mangás para aprofundar sua história. De todos eles, muitos consideram o último o melhor, então eu acho que esse quebra a maldição de sequências serem ruim. Talvez. De qualquer forma, vendeu pouco. Existe uma sequência espiritual não confirmada pela empresa chamada Haunting Grounds. Lembrando, a Pode empresa crer. nunca falou nada se é uma sequência É a do cachorro. ou algo do tipo, mas os fãs acreditam que sim. Moirai. Moirai foi mais que um jogo. Pode crer. Foi uma experiência Pode crer, zerei.
social. Basicamente tinha duração de 20 minutos e existia uma interação entre outros players que não era jogada na cara. Por meio de um sistema que os devs fizeram, era possível a sua escolha influenciar na jogabilidade de outro jogador que também faz uma escolha que vai influenciar em outro jogador que também faz uma escolha que vai influenciar em outro jogador. O Bruno Hatak fez um baita vídeo sobre como funcionava essa mecânica. Tá no comentário fixado. Conheço, Lucius nunca joguei. É um jogo bem... E se não me engano, o jogo é ruim, né? nunca tive muita vontade de jogar Lucius. Diferente. Isso pois normalmente controlamos o lado do bem da moeda. Porém, esse game muda esse padrão, fazendo o player controlar uma criança possuída pelo capiroto que tem um simples objetivo: matar um por um cada membro de sua família. Existe uma sequência que não foi muito bem elogiado, pois tinha muitos bugs e a história não foi O 2 é ruim, o 2 é ruim. abrangida de forma legal. Ainda é um clássico dos jogos e honestamente dá um pouco de saudade de um jogo criativo desses. World of Warcraft Zica. é uma experiência Zeramos em live, inclusive. inspirada nos famosos É que tipo assim, o World of Warcraft você zera em 15 minutos, né? Você fica jogando várias vezes, mas é muito bom esse jogo. mangás de Junji Ito. Usando uma premissa interessante para inovar o horror, sua gameplay é de um RPG narrado, com combates em turnos, itens para aumentar seus status e até mesmo spells. Tudo isso com uma estética e gráficos incríveis e perturbadores que foram desenhados, acreditem ou não, no Paint. Esse é um dos poucos da lista que ainda está em Early Access, mas seu projeto promete muito. Jogão. A Aesthetic Zica, é o que jogaço. define Yuppie Psycho. Se passando inteiramente em um grande escritório da mundialmente Zerado. conhecida Sintra Corp, acompanhamos o primeiro dia Que de jogo trabalho bom, de que jogo Brian bom. Pasternak, um Zé Ninguém de classe mais baixa daquela sociedade. O contrato que ele conseguiu foi diferente dos demais, tendo um único objetivo: matar uma bruxa que assombra os escritórios. Esse jogo é uma experiência revigorante, principalmente para quem curte jogos estilo RPG Maker, por ter animações em pixel art muito bem feitas, inimigos interessantes e minigames criativos. Pô, assim, posso... Mano, não é um hot take, na real. Não acho que o Psycho tenha a ver com RPG Maker. Eu acho que é pixel art isométricos. Minha opinião, RPG Maker é mais blocadão. esse bate de frente com a Mori para Crooked Man, não sei se eu conheço. ser acho o que não. melhor jogo estilo RPG Maker já lançado. Só dando uma ressalva aqui que ele não é feito na RPG Maker, porém eu vou estar falando jogos desse estilo como estilo RPG Maker para ficar mais fácil de entender. Ok, aí ele acabou, ele tá só... Ele me respondeu, ele me ouviu, me respondeu. Sua história envolve um homem chamado David, que está na pior. Sua mãe está doente, tem poucos amigos... Tá na pior... Mano, o Renato, é Renato o nome dele? Ô, Renato, caralho. Está na pior, mano. Está na pior, o cara se suicidando. Está na pior. Sua história envolve um homem chamado David, que está na pior. Sua mãe está doente, tem poucos amigos, não consegue arrumar emprego, Está na pior. teve problemas com a ex-namorada e ainda tem um passado frustrado. Como eu sempre digo, o que é ruim Não joguei. pode Esse eu não- piorar. esse eu não joguei, não. Realmente piora quando se muda em Não um conheço. apartamento onde uma figura com pescoço quebrado o assombra. Ah! Essa figura se chama Crooked Man, ou Homem Torto, e é baseado em uma rima feita por Alexander Leslie. Os personagens dessa obra são Esse Crooked Man não aparece num filme também? foda, e o rumo da história vai para um lado emotivo e tenebroso, contendo finais que fazem você refletir sobre o que é sucesso. Mais um de RPG Maker. Invocação eu do sei. Mal. Dessa vez se situando em uma escola japonesa, que após uma menina chamada Misao desapareceu, coisas Não estranhas conheço. começaram a acontecer naquele lugar. Uau. Ele foi relançado na Steam em 2017 com uma versão definitiva e, meus amigos, eu acho que esse é o jogo mais anime da lista. Sério, olha esse design de personagens. O maior problema do jogo, na minha opinião, é que possui uma cacetada de conceitos que são pouco explorados. Vamos lá, hein? O jogo em White primeira Day, Zica, jogão! Jogaço! 131. pessoa coreano de survival horror, que mais uma O vez Cult se Day. passa inteiramente uma escola. Porém, sua história que envolve crimes de guerra ou lendas coreanas deixam White Day com uma originalidade interessante. Uma curiosidade que eu só descobri fazendo esse vídeo é que existe uma sequência e um remake lançado em 2017, que possui uma caralhada de roupa de praia pros personagens e custa 50 conto. Justo. A Miscarriage... Pô, mas aí- estou com Pô, peraí, não. Não, assim... Esse maluco é muito bom, o vídeo dele tá muito bom, mas eu não achei... Não achei o tom dele falar que o jogo custa 50 conto. Pô, o jogo é bom pra caralho, o remake é ótimo, caralho. Super vale os 50 e conto. custa
As roupas, beleza. As roupas, foda-se, né? Você não precisa comprar as roupas. Mas o jogo custar 50 conto vale demais, porra. O jogo é um jogão. Não é a DLC, não. O jogo. Comprar White Day, a Labyrinth Name School. O jogo custa 50 reais. Não é as roupas. O jogo custa 50 reais. 50 conto. E vale muito 50 reais. Vale mais ainda. Vale 100 conto fácil. I'm Scared, ou Estou com Medo, é um dos jogos indies que impressionaram todos os youtubers que jogaram em sua época. O motivo disso é simples, ele brinca com seu computador. Talvez esteja, vamos confirmar. How to play I'm Scared. Por que abriu isso sozinho? Basicamente deixa o PC possuído, Conheço, joguei. colocando arquivos de texto em Mas acho que não zerei. É que o jogo tem várias atualizações, né? vários lugares e crashando em vários momentos. De propósito, obviamente, para alterar Como assim? algo Não, ali. eu zerei esse jogo. Eu zerei uma versão antigona dele, mas deve contar já. Quantos pontos eu tava? Eu tava com 3, aumenta 2, vai pra 5. Gameplay e deixar todo Eu joguei, tipo, off-stream. Eu nem streamava nessa época. É antigo pra caralho esse jogo. impressionados. Hoje em dia, jogos assim são até que Era da época era do Itch.io ainda, nem tinha na Steam esse jogo. comuns, mas I'm Scared foi um dos pioneiros. Era do Game Jolt, na verdade. E o impacto dado a seus jogadores nunca mais serão o mesmo. Um dos melhores jogos indies lançados da atualidade. Sua história foi Que é isso? um dos melhores Lost in Vival, joguei, mas não zerei. Quase zerei, né? Cheguei bem perto de zerar, mas parei antes. jogos indies lançados da atualidade. Sua história foca em um homem com problemas psicológicos que adota um cachorrinho. Parece um cachorro, pelo menos. Até que um dia seu cãozinho cai em um bueiro. O protagonista então desce nos esgotos à procura de seu fiel Por que você não companheiro. zerou? Porque eu Mas o que esqueci. ele acaba Eu esqueci de zerar, mano. Esqueci do jogo, pô. achando é um pouco mais bizarro do que o normal. Tendo muitas inspirações em Silent Hill e também Cry of Fear, Lost in Vivo possui uma originalidade tanto em sua narrativa quanto em seus monstros. Só pra vocês terem noção, até mesmo o trem é um inimigo. Eu lembro dele. Produzida pela Midway Studios, que pra quem não conhece, é criadora dos primeiros Mortal The Kombat. Suffering. É um jogo de Play 2, onde controlamos um prisioneiro acusado de matar toda a sua família, indo Não para conheço. a prisão onde só os mais perigosos são mandados. Lá, o homem acaba encontrando todo tipo de bizarrice, sejam elas humanas ou não. Esse é um jogo assustador e tenso em terceira pessoa que funciona muito bem, e é possível jogá-lo por meio de emuladores. Mas o seu combate não envelheceu tão bem, é bem difícil se adaptar. Esse é um jogo de visão isométrica. Pô, muito jogamos popular esse. por ter sido Jogamos. Zeramos, inclusive. Repetitivo pra caralho, mas muito bonitinho. lançado originalmente no PlayStation Vita. Sim, eu sei que é estranho falar isso, mas o PS Vita já teve jogos. Conta a história de uma menina que acaba adentrando sua cidade à noite à procura de seu cachorrinho e de sua irmã também. O que acontece é que a cidade está infestada Mano, esse jogo de visualmente é muito bonito, mas é um inferno jogar esse jogo, velho. espíritos. O grande charme do game é que brinca em ser fofo e macabro ao mesmo tempo, envolvendo também todo um conceito sobre espíritos. Seriam os inimigos que você irá enfrentar. Existe uma lista imensa deles, e o mais legal é que além dos clássicos hostis, podem ter espíritos bons ou neutros. Cara, você Dark percebe que Seed. o jogo é antigo quando sua plataforma principal é o MS-DOS. Dark Seed conta a história de um executivo de publicidade bem-sucedido Não. que compra uma velha mansão em uma pequena cidade afastada. Em seu primeiro dia no local, tem um sonho onde fica preso em uma máquina de tecnologia alienígena, onde injetam algo em seu cérebro. O homem acorda com muita dor de cabeça e começa a Montel explorar a Forense morte aí. do antigo dono da mansão, que irão envolver um universo paralelo chamado de Mundo Obscuro, comandado por alienígenas chamados de anciões. Toda essa viagem é acompanhada parece com uma o- gameplay de point and click e Parece o bicho do System Shock. sprites reais Ó, a de Angelina Forense aí. pessoas que Como eles se conheceram. causam um certo desconforto. Too Dark é um estilo de terror bem Pô. apelativo para a violência. Jogão. Contando a história de um homem que após ter Até agora foi quantos? Eu só não conheci 3, né? seus filhos sequestrados e sua esposa brutalmente assassinada em um acampamento, decide ir atrás do sequestrador, que é conhecido por torturar e matar crianças. Algo lhe diz que seus filhos ainda vivem e por isso não irá descansar tão cedo. Mesmo sendo um joguinho 2D que tem seus personagens em um estilo meio chibi, Too Dark consegue prender bem os jogadores ao colocar mecânicas de stealth e cenário sanguinolento. Matou a velha, você é pior que o palhaço. Off é um jogo estilo RPG Maker, de RPG e horror. É difícil Não conheço. explicá-lo sem dar spoiler sobre sua
história, mas acompanhamos um batedor de beisebol que tem uma missão sagrada de purificar o mundo em que vive. Mundo esse que é todo bizarro e lembra muito o plano dos sonhos de Omori. Se aventurar nesse lugar junto com vários personagens carismáticos e plot twists fazem esse ser um jogo necessário caso tenha curtido Omori. Uma ilha, uma trama ruim, gráficos ruins, gameplay tosca, personagens chatos, tudo isso com uma pitadinha de insetos gigantes. Deu o cu que eu quis esse jogo. Tosqueira da braba. Legal. Eu acho que esse é o único da lista que ainda não lançou. Calma, antes de me xingar, Pô, mas aí é sacanagem, né? dá um liga nessa história. Foi anunciado em 2008 pela Level 5 Games. 2008, tá maluco? Empresa responsável por títulos infantis como Professor Layton, Ni no Kuni, Yokai Watch, o Pokémon do Paráguas. E sim, do nada ela decidiu fazer um jogo de terror / RPG em turno onde controlamos Pô, que legal a estética desse jogo, né? Disse ele no momento que tem um pé gigante na tela. um fantasma Agora sim, legal. Legal a estética do anime. que possui garotas japonesas. O Shiro tinha sido cancelado e do nada foi revivido em 2018, 10 anos após seu anúncio principal. E por incrível que pareça, mesmo após ter sido ressuscitado das cinzas, não temos nada a respeito dele, somente que será lançado no Switch. Abismo, vamos lá, hein? Esse jogo com um título gigantesco provavelmente é um dos mais bizarros que já joguei. Sua história é agonizante, conseguiu me dar pesadelos por um tempinho. Eu pretendo fazer um vídeo focado no game, mas resumidamente se passa em um futuro distante, Parece legal esse jogo. Eu gosto desse point and click clássico. onde uma inteligência artificial dominou o mundo inteiro. A máquina manteve 5 pessoas vivas, onde por algum erro de cálculo criou um vínculo com elas. Calma, não se precipitem, esse vínculo não é nada tão fofo como parece. Cachorro. Pois consiste em atormentar ao máximo a alma dessa galera. É baseado num livro? Então, tem outras adaptações. Esse nome é familiar pra mim. O jogo começa com você podendo escolher entre os 5 protagonistas, e com a IA dizendo que se conseguir completar todas as tarefas, finalmente vai poder morrer e parar com esse sofrimento de 109 anos. Eu acho que a parte mais horrível da história é que fica explícito que os 5 já tentaram se matar e também morreram inúmeras vezes. Mas a tecnologia do AM é tão avançada que consegue revivê-los. Sério, só de falar isso já me dá calafrios, eu não tô brincando. Apenas aguardem o vídeo dele, eu tenho certeza que não vão se arrepender. Tá, esse é clássico. Não cheguei a jogar, mas eu O conheço. mais bizarro de Sad Satan é sua história por trás. Basicamente seria um jogo produzido inteiramente pelas profundezas da Deep Web. O jogo é todo bizarro e sua atmosfera é seu terror e sua graça também. Não existem monstros ou inimigos no jogo, sendo utilizada a coloração, corredores apertados, imagens estranhas, sem falar dos diversos sons de Bad origem vibes do duvidosa. jogo. Olha, por mais que essa ideia de Deep Web seja Vai ter o legal LSD Simulator e tals, também? é tudo baboseira. Eu deixarei um vídeo do Sataniel, do Fábrica de Noobs, que desmistifica toda essa história. Lembrando que o jogo Acho que eu assisti, possui inclusive, gore e esse vídeo do Fábio, do Nathaniel. pornografia de pessoas reais. Então cuidado com o que pesquisam. É basicamente João. um fato que The Grudge. Pera, eu assisti esse filme, não? Isso é um filme, não? jogos de filmes normalmente não são bons. Ah, é o filme, é o Grito, tá? Mas e se existisse um jogo da série de filmes do Grito? Será que conseguiriam burlar essa maldição? Não. Não consegue. Ju-On é esse jogo que conta de maneira bem resumidinha a história de alguns filmes da série. O mais legal do jogo é que foi lançado pra Wii e tinha uma mecânica de primeira pessoa legalzinha até. Você usava o motion control pra mexer a lanterna e tal. Mas era só isso mesmo. Todo o resto é ruim pra caramba. Mas que porra foi essa? Porque ele gritou. Jogo de point and click. Pô, esse aí eu vi um Mum jogando. Esse eu assisti o Mum jogando. Conheço Com só. proposta parecida de Darkseid, onde utilizaram pessoas reais nesse mundo gráfico 3D que traz aquela imersão estranha pra caramba nos dias atuais. Conta a história de uma escritora que se move a uma remota mansão, onde se encontra cercada por forças sobrenaturais. Esse foi um jogo com alto orçamento, custando 4,5 milhões de dólares. Só pra deixar claro que isso foi em 1995. Olha, eu não sou um cara que gosta de reclamar de jogo antigo e tal, eu sempre vejo valor pela época em que o jogo foi lançado, mas a atuação desse jogo é tão ruim, mas tão ruim. Existem alguns momentos em que parecem até mesmo que você tá vendo Friends ou algum sitcom Cadê Seventh Guest nessa lista? aleatório, tipo The Office. É muito Cadê Seventh estranho Guest? mesmo. What do you say, huh?
We'll work for nothing, just room and board. Come on, don't pitch us out in the cold. We got no place else to go. Oh, okay. You win. You can start tomorrow. Jogão. Why don't you meet me up at the house in the morning? Yippee! We got us a job, Cyrus, you hear? Eu adoro esse tipo de jogo, porque é aquele que consegue mostrar que às vezes não é preciso altos investimentos ou gráficos absurdos para ser bom. O jogo inteiro se passa em um quarto e você vai recebendo umas cartinhas de como eu conheci o mundo esse jogo. lá fora se encontra. Um monte de gente gravou esse jogo. Cara, falando assim, até que parece um pouco a nossa realidade, né? Eu não me aprofundarei nessa narrativa, pois é uma pérola no mundo dos jogos de horror, e recomendo muito darem uma chance. Esse jogo tem uma pegada um pouco mais puxada para uma aventura obscura, mais do que um terror ou horror. Se passando em um mundo cyberpunk, sua história é bem interessante. Seguindo o Ryan, um bartender numa cidade futurista no qual foi, abre aspas, infectado por sonhos estranhos de uma entidade conhecida como Dreamweb. Em um de seus sonhos é mandado por um monge matar 7 criaturas malignas que querem destruir Dreamweb e mandar a humanidade toda ao seu fim. O que acontece é que logo no início do game existem evidências de que talvez Ryan esteja tendo um surto psicótico, e toda essa história de Dreamweb é algo de sua cabeça e não real. Um bônus aqui é que eu escutei um pouco de sua trilha sonora e... Majestic! Eu deixarei no comentário fixado toda a trilha sonora de Dreamweb, vale a pena conferir. Limbo, tô brincando. Esse foi um jogo desenvolvido por um artista japonês surrealista. Caso você não saiba, o surrealismo foi um movimento artístico e literário que basicamente possui o objetivo de expor o inconsciente das pessoas. Resumidamente, é bizarro pra caramba. Aí você combina o bizarro com japonês e vira Bad Dream Adventure. Por ser extremamente confuso e subjetivo, a única Eu conheço esse jogo, eu já vi passar mais esse jogo. Agora que eu vi o gameplay em si. Dele é a que está na wiki. Eu não tô fazendo isso porque eu sou folgado ou algo do tipo. Talvez eu seja um pouco. Mas na real é porque não daria tempo de eu ver toda essa história do game pra depois passar pra esse iceberg. Então ainda pretendo fazer um vídeo focado nele. Não se preocupem. Pô, parece mó da hora na real, essa brisa desse jogo, né? Eu espero. Demention é um jogo exclusivo do console que todo mundo fala ser bem infantil, o DS. Porém, esse quebra um pouco o padrão da Nintendo. Ele é bem adulto. Conta a história de um homem que acorda sozinho em um hospital, que aparenta estar congelado no tempo. Sua jogabilidade é no mínimo... É isso, provavelmente foi nisso mesmo. O Nexpo falou daquele jogo. Como posso dizer... horrível. Eu sei que o DS precisa de suas gambiarras para se jogar um game de FPS, mas, meu amigo, que sofrimento, hein? Eu só joguei por meio de emuladores, então talvez por isso que eu reclamo tanto da jogabilidade. Mas eu imagino que jogando no próprio console não seja tão diferente. Jogo de 2 minutos que brinca tanto com som quanto com textos aparecendo na tela. É muito difícil explicar esse game sem estragar a experiência. Basicamente você corre até algo acontecer. O que é esse algo? Simples. Na real o jogo possui uma mecânica bem interessante. Vai jogar. Legal. Putz, me lembro até hoje de quando estava andando na feira e encontrei essa capa. A nostalgia tá como? Extermination é um jogo de survival horror que puxa ideias interessantes. Tem uma gameplay semelhante aos do Resident Evil clássico, junto com influências do filme Enigma do Outro Mundo. A história toda se passa em uma instalação de pesquisa secreta na Antártida, onde uma equipe de soldados tem o objetivo de investigar o que deu ruim no local. Clássico plot de jogo de terror, né? O avião em questão acaba caindo no meio de uma montanha e precisam arrumar uma maneira de fugir dali e sobreviver a criaturas mutantes e bizonhas. Caso você seja fã de Resident Tem uma parada meio Metal Gear isso aqui, né? Precisa dar uma chance a esse jogo. Junto com Extermination, esse é um item importante. Qual que é? Chance a esse jogo. Aqui, não conheço. Junto com Extermination, a não ser que eu vejo gameplay, mas acho um item por nome importante pra mim. Porque nenhum dos icebergs de horror que eu dei uma olhada tem esses jogos. Kenny no Yoro é definitivamente o melhor jogo de terror do Wii, que você nunca jogará. Porra. Eu falo isso porque é um game que nunca foi lançado para o ocidente, sendo o japonês o seu único idioma. A história dele foca em um grupo de 5 adolescentes que vão viajar a um lugar chamado Tsukiyama Ravine. Maneiro. Local conhecido por pessoas se sacrificarem aos deuses. Os personagens do game possuem uma coloração... Parece os bonecos do jogo do Enigma.
única que o dão nome. Por exemplo, Do o Phone Horror protagonista Game. se chama Azul e seu modelo é inteiramente azul. Tá, Renato, mas eu não falo japonês. Eu já vi esses bonecos Protagonista antes. Eu não conhecia o chama jogo, Azul. mas Isso. esses bonecos já não... Seu Eles não são meio famosos de algum outro lugar? Já vi esses bonecos antes. modelo é inteiramente azul. Tá, Renato, mas eu não falo japonês, então Wii Fit. não tem como jogar. E eu Pode também crer. não falo inglês, então não dá pra ver a série do PewDiePie. Como eu posso ter acesso a esse jogo no fim das contas? Relaxa, existe uma gameplay completa do Hero Dots, lançado em 2011, que contém a interpretação e dublagem dele. Eu recomendo muito darem uma olhada nesses vídeos. Link no comentário fixado. Ai, ai, chegamos assim Acabou. no fim de mais um Iceberg. Terminando com 153. Bom vídeo. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Bom vídeo. Eu acabei de editar. Maneiro, bem maneiro. E me lembrou de jogos que eu queria jogar. Me lembrou de vários jogos que eu queria jogar. Manda a pontuação do final aí. Mil. Quantos eu fiquei? 153. Legal fazer isso, né? Divertidinho.